A nossa luta é contra o inferno. A nossa luta é contra o mal. E o mal não pode bater o pé e fazer a gente fugir. O mal não pode bater o pé. Talvez você está enfrentando uma perseguição no trabalho, e aquela pessoa que está te perseguindo, ela está sendo usada para o diabo, para você pedir suas contas. Porque quem abriu aquela porta foi Deus. O inimigo levanta um vizinho para te perturbar, mas você sabe quem te deu aquela casa foi Deus. O inimigo te perturba para sair do lugar que Deus te plantou, mas você sabe que não é para sair, porque quem te plantou ali foi Deus. Então Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: adquira o seu Planner 365, mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Neemias capítulo de número 6, versículo de número 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos vai falar sobre uma reconstrução. Reconstruir é mais difícil que construir. A reconstrução está associada a uma reforma, mexer numa base que já está estabelecida. E Jerusalém estava cativa 70 anos em Judá, quando Deus traz de volta o seu povo do exílio para reedificar a cidade. Jerusalém foi invadida 3 vezes e também a volta ocorreu em 3 vezes. Zorobabel, Esdras e Neemias. Caiu sobre Neemias a responsabilidade dos muros de Jerusalém. O muro de Jerusalém era um muro que estava em volta de toda a cidade, composto de 12 portas, e esse muro estava caído, estava fendido e as suas portas estavam queimadas. O Neemias, quando retorna do exílio, ele volta para reconstruir uma cidade que estava em ruínas. A situação era tão terrível que ele andou 7 dias dentro da cidade sem conseguir saber por onde ia começar. A situação era caótica, o cenário era terrível, mas Neemias precisava recomeçar. E Neemias pega o povo que estava com ele e começa a trabalhar na base do muro. A Bíblia diz que eles estavam embaixo, eles começaram no alicerce, eles começaram na base. E quando eles começam o muro, o inimigo, que até então não estava preocupado com Jerusalém, ele vem para Jerusalém. Porque o inimigo não quer que você comece. Porque ele sabe que quando você começa, Deus ajuda. Quando você põe as mãos, Deus também coloca as mãos. Quando você começa, Deus prospera. Então, quando eles começaram, mesmo o desafio sendo enorme, era uma obra que, para a quantidade de pessoas, era uma obra muito grande. Para o recurso que eles tinham, a obra também era muito grande. O desafio de começar aquele muro era muito grande, porque eles precisavam começar e precisavam também terminar. Mas a Bíblia diz que Neemias tem coragem de começar. Irmão, se você não começar, nunca vai terminar, porque só termina aquilo que começa. E talvez você está sentindo um medo que Neemias não teve. O medo de começar, porque o recurso não dá para fazer, ou o recurso é menor do que o tamanho da obra, ou porque o desafio é muito grande, e talvez um medo está permeando o teu coração, e Deus te trouxe aqui esta noite para te encorajar. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer para você começar. Começa com o que você tem, começa com quem você está, começa com as ferramentas que Deus te deu, e comece com os recursos que você tem, porque se você começar, no meio deste percurso, Deus vai providenciar tudo o que é necessário e você vai conseguir terminar aquilo que você começou. Quem vai ter coragem de começar aqui? Diga glórias a Deus. Então Deus está te falando no começo de 2022, porque nós ainda estamos no segundo mês, para você começar. E começar sem medo. Porque se você for olhar a condição, a economia do país, o que você tem,
quem está Adquira com você, o seu Planner quem não está com 365, você, talvez mapa você não bíblico para a comece, leitura da e o que Bíblia era para em um acontecer ano. em 2022 Condição especial vai de ficar para lançamento, 2023. apenas E se você não R$19,90. começar em 2023, Seja um vai ficar mantenedor para do nosso 2024. canal. Então você tem Link que na começar. descrição. O Neemias pegou o que tinha. Até a matéria-prima que Neemias começou a obra era doação, porque Jerusalém não tinha caixa para fazer aquele muro. Jerusalém estava vindo de um exílio, pastor Sérgio, de 70 anos. Mas a Bíblia diz que quando Neemias começa, o inimigo aparece. Porque o inimigo não quer que você comece. E a Bíblia diz que quando o inimigo aparece zombando. A crítica do inimigo foi tão irônica, que a Bíblia diz que o inimigo olhou para Neemias e o seu povo começando o muro e disse assim: o que fazem estes fracos? O que fazem quem? Vamos lá? O que fazem estes fracos? O que fazem estes fracos? Eles estão achando que vão conseguir terminar esse muro? Eles estão achando que tem estrutura para terminar esse muro? Até uma raposa que passar correndo aqui vai jogar esse muro no chão. Você sabe o que o inimigo estava dizendo em outras palavras para Neemias e o seu povo? Vocês estão sonhando alto demais. Vocês estão começando um muro que vocês não vão terminar. E tem mais uma coisa, vocês estão querendo fazer um muro tão grande, sendo tão fracos. Vocês não têm condição de fazer. E a Bíblia diz que a crítica do inimigo foi tão pesada que eles não foram lá por uma guerra, eles foram lá por uma ironia. Então você tem que colocar na sua cabeça que todas as vezes que você começar um grande trabalho, você também vai receber uma grande crítica. Nem sempre você começa e é elogiado, porque o inimigo não faz elogio, o inimigo faz crítica. E o inimigo vai te ironizar, dizendo que você é fraco, que você não consegue, que você não dá conta, que você não vai terminar. Mas Neemias resolveu tomar uma atitude que eu e você precisamos tomar. O inimigo estava fazendo piada com o povo de Deus. O que o inimigo estava fazendo? Piada. Mas Deus não faz piada. Deus faz promessa. E você só tem duas opções. Ou você acredita na piada do teu inimigo, ou você acredita na promessa do teu Deus. Ou você acredita na ironia do teu adversário, ou você acredita na promessa que Deus te fez. E se Deus te fez promessa, a promessa que Deus te fez vai cumprir, mas a piada que o inimigo fez não vai acontecer. Eu quero que você levante a sua mão direita assim comigo para receber esta palavra. Alguém está criticando, alguém está ironizando, alguém está fazendo piada com os projetos que Deus te deu, mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: fica firme, fica constante, fica na fé, fica na coragem, fica na ousadia, porque piada de adversário não cumpre na vida dos meus filhos. O que cumpre na vida dos meus filhos são as minhas promessas. Então Deus te trouxe aqui esta noite para desfocar a tua visão e a tua audição dos críticos. Alguém entrou aqui debaixo de crítica, alguém entrou aqui debaixo de ironia, e Deus está dizendo: não foque a tua audição e a tua visão na crítica do teu adversário, foque a tua visão e a tua audição nas promessas de Deus. Quem está focado nas promessas de Deus aqui? Se você focar no adversário, você vai perder tempo. Quantas pessoas você conhece que desistiu porque foi criticado? Quantas pessoas você conhece que desistiu porque foi ironizado? Quantas pessoas você conhece que desistiu porque não teve elogio, não teve apoio? Escute o que eu vou lhe dizer. Se Deus estiver com você, você e Deus é maioria. Não se sustente em apoio, não se sustente em elogios, porque possa ser que eles não venham, possa ser que eles não aconteçam. Mas fique firme no que Deus falou, porque às vezes o inimigo vai usar alguém para te desmotivar com uma palavra irônica. E às vezes essa palavra não vem de fora, às vezes ela vem de dentro, às vezes ela vem de alguém que é próximo e tal, e você fica tão chateado, tão deprimido, tão angustiado, que você desiste, porque a crítica, a ironia, a zombaria do inimigo é para que você desista. Mas levanta a tua mão e diga comigo: eu não vou desistir. Consegue dizer isso bem forte? Então a primeira luta do inimigo para quem está começando um grande projeto é para que ele desista. É para você desistir. É para você imaginar que não vale a pena.
é para você imaginar que não compensa gastar tanto tempo, se doar, fazer, trabalhar, investir, e de repente alguém está te criticando, te chamando de fraco, dizendo que você não vai conseguir porque existe uma concorrência mais forte que você, existe alguém melhor do que você. E quando alguém te chamar de fraco, e quando alguém dizer que você é incapaz, acredite no que Deus falou, porque quando Deus fala, Deus faz. Mas quando o inimigo fala, você não deve dar ouvidos. Quando Neemias foi criticado, o inimigo percebeu que a crítica dele não parou Neemias. Se você é daqueles que se abate por pouca coisa, essa vida vai te machucar muito. Você sabia que tem muitas pessoas sofrendo psicologicamente e emocionalmente? Existe muita gente doente na área emocional por causa de crítica, por causa do que ele ouviu ou por causa do que ele viu. Tem muita gente sofrendo emocionalmente, tem muita gente doente emocionalmente, porque em vez de ele receber um elogio, ele recebeu uma crítica. Mas a Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Você tem que ser uma pessoa mais resiliente, você tem que ser uma pessoa mais forte. A crítica não pode te parar. Pelo contrário, essa crítica tem que nutrir tua fé para você dizer, já que o inimigo está dizendo que eu sou fraco, que eu não consigo, que eu não dou conta, que Deus não está comigo, eu vou provar o contrário. Eu vou vencer, eu vou terminar essa obra, eu vou terminar esse muro, eu vou continuar. O inimigo vai ver que Deus está comigo. Porque se você desistir, você está fazendo justamente aquilo que o inimigo quer que você faça. Quando o inimigo percebeu, pastor Sérgio, que o povo não desistia, ele primeiro veio com uma crítica verbal, ele só veio com uma ironia, mas a Bíblia diz que na segunda vinda do inimigo, ele vem com mais 4 exércitos, ele reúne 4 povos, quatro grupos de pessoas, e ele vem para uma guerra. Ele vem para uma, vamos lá? Ele vem para uma guerra. Porque para mim desistir, eu preciso estar desmotivado. Mas para mim fugir, eu preciso estar com medo. O inimigo é terrorista, irmãos. O diabo é terrorista. O diabo é o pai do medo. E se o diabo perceber que você não desiste, ele levanta uma guerra para você fugir. Só que Deus é tão bom que Deus prepara Neemias. E Neemias prepara o exército. E Neemias diz para o exército o seguinte: olha, a partir de hoje nós vamos trabalhar com ferramenta em uma mão e com arma na outra mão. Então nós vamos estar trabalhando com a ferramenta, mas se o inimigo vier, nós também temos uma arma. Porque a ferramenta é para o trabalho, mas a arma é para a guerra. Eu prego o evangelho há 23 anos, também sou pastor de igreja. Convivo com pessoas, oro por pessoas todos os dias, dou conselho, recebo mensagem, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu conheço muita gente que é exímio, que é excelente com a ferramenta. Eu conheço pessoas que ninguém no profissional consegue fazer melhor do que ele, pode fazer igual. Eu conheço pessoas no ministério que têm virtude para cantar, para pregar, para trabalhar, para fazer. Agora tem um problema. Tem pessoas que são bons com a ferramenta, mas são péssimos com a arma. Tem gente que é bom de trabalho, mas é ruim de guerra. E se o inimigo perceber que você é bom de trabalho, você tem virtude, você tem excelência no que faz, mas você é ruim de guerra, ele vai levantar uma guerra para você fugir. É por isso que quando algum casal discute e a estrutura da família é fraca, qual é a primeira intenção de quem é fraco? Eu vou fugir. O inimigo levanta uma guerra em casa para me tirar de casa. O inimigo levanta uma guerra na igreja para me tirar da igreja. O inimigo levanta uma guerra na rua para me mudar de rua. O inimigo levanta uma guerra na empresa para me sair da empresa. O inimigo levanta uma guerra na cidade para me mudar da cidade. Agora, quer dizer que o inimigo levanta uma guerra e eu já vou fugir? Não, Deus não me deu só ferramenta. Deus também me deu arma. E eu estou trabalhando, mas se o inimigo vier para a guerra, vai ter guerra. Se o inimigo vier para a guerra, vai ter guerra, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: não fuja, não corra, não vá embora, porque quem vai sair não é você,
quem vai sair é o inimigo. Você fica, ele foge. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele. Então não é eu, quem tem que fugir? É ele. Eu não tenho que correr, quem tem que correr? Ele. Eu não tenho que sair, quem tem que sair? Ele. E o inimigo levanta uma guerra na família, levanta uma guerra no ministério, levanta uma guerra na empresa, levanta uma guerra no trabalho. Para quê? Para você fugir. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que o segredo é enfrentar. O segredo é lutar. Você está trabalhando, mas se o inimigo levantar uma guerra, você vai enfrentar essa guerra. E o inimigo vai sair e você vai ficar. Porque o inimigo, ele está tentando tirar alguém de casa, ele está tentando tirar alguém do trabalho, ele está tentando tirar alguém da igreja. Mas se você for resistente, as armas da sua milícia vão funcionar. Porque Deus te deu armas poderosas. Deus, quem crê nisso, diga glórias a Deus. Você concorda comigo que tem gente que vive fugindo? Quem concorda com isso? E não é pouca, assim, não é pessoa que tem pouca coisa, não. É gente que tem ferramenta boa. Gente boa de trabalho. Gente com chamada para o ministério. Gente que tinha tudo para ter uma família feliz, mas não suporta a guerra. E o inimigo, quando levanta uma guerra, ele quer ver você correndo. Por que ele quer ver você correndo? Porque ele não quer ver você terminando aquilo que você começou. O inimigo está querendo interromper um projeto que está começando ou que está no meio. O inimigo está tentando interromper algo que Deus vai dar sucesso lá na frente. E alguém está achando que se fugir, irmão, quando você foge, você sai do lugar original. Quando você foge, você sai do lugar que Deus te plantou. Quando você foge, você sai do lugar que Deus estabeleceu. E quando você foge, você faz justamente o que o inimigo quer. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: sujeita-te, pois, a mim. Resista ao teu inimigo, e ele fugirá de você. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Deus trouxe alguém aqui esta noite para ouvir isso. Você vai ficar, mas o teu inimigo vai fugir. Deus está te dando resistência para enfrentamento. Deus está te dando resistência para não correr, para não fugir. Deus está te dando resistência para enfrentar o teu adversário. Assim como Davi pegou um leão pela barba e tomou a ovelha da sua mão e o matou, assim você vai vencer os teus adversários. Não os humanos, mas os espirituais. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: não adianta sair de casa, não adianta sair de Brasília, não adianta sair do Brasil, não adianta. Porque para onde você fugir, a prova vai te acompanhar. Aonde você fugir, o inimigo, você muda para lá, o inimigo faz você sair de lá. Você muda para a América, daqui a pouco ele chega na América e faz você fugir da América. Você muda de cidade, daqui a pouco ele chega na cidade que você está e faz você mudar daquela cidade. Você muda de empresa, ele descobriu que você foge. Ele levanta uma guerra na próxima empresa para você fugir outra vez. Mas Deus está dizendo: enfrenta, porque na sua coragem eu vou te dar vitória. Você crê nessa palavra? Glorifique ao Senhor. Pode glorificar o Senhor, porque Deus está te dando coragem para enfrentar. A primeira estratégia do inimigo é para que você desista. A segunda estratégia do inimigo é para que você fuja. Irmãos, eu não sei aqui em Brasília, mas eu fui pastor auxiliar muitos anos da minha igreja sede em São Paulo. E a tratativa que a gente tinha com os irmãos, que o pastor pedia para fazer gabinete, etc., é muita gente fugindo dos problemas, achando que a fuga resolve. Tem gente que pensa: se eu mudar dessa cidade, se eu mudar dessa casa, se eu mudar desse país, e se eu te disser que tem situações que, se você mudar, não melhora, piora. Se você fugir, piora. Eu tive um problema no ano de 2016. Eu estava com uma agenda tão intensa, eu estava viajando tanto. Eu represento a Convenção das Assembleias de Deus há 11 anos. E eu tinha uma responsabilidade muito pesada sobre os meus ombros, sendo um jovem pastor, lidando com pastores mais idôneos, mais experientes. Eu comecei a sofrer uma pressão muito forte. Em 2016 eu adoeci. Comecei a sentir umas coisas estranhas, comecei a perder o sono à noite.
Comecei, sem estar fazendo nada, ficar suado dos pés à cabeça. Comecei a ter sensação de morte. Comecei a sentir medo de fazer tarefas fáceis. Eu sempre fui uma pessoa tão corajosa. Eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter taquicardia. E depois de muito tempo relutando, fui ao médico. O médico disse para mim: meu amigo, você está com um transtorno de ansiedade generalizado. Você está doente. O que você faz? Eu disse: sou pastor. Você faz o que como pastor? Eu falei: atendo pessoas, viajo. Ele diz assim: 1 ano parado, pode parar. Se o senhor não parar, o senhor vai ter um negócio, o senhor vai morrer, o senhor vai piorar. O senhor pode começar a ter ataque de pânico, síndrome do pânico. E foi falando, colocando medo em mim. Eu disse: meu Deus, 1 ano parado, como que eu vou fazer? Comecei um tratamento. Eu falei: eu vou obedecer ao senhor, eu vou começar a me tratar. Agora, 1 ano, eu não tenho condição de ficar parado, não. Comecei a fuçar, eu não entendo nada. Eu não sabia nem o que era essa doença. Eu fui estudar para saber o que eu tinha. E um dia eu descobri que existia uma técnica para vencer essa doença. Uma técnica chamada enfrentamento. Olha o nome da técnica. A técnica do enfrentamento é fazer justamente o que você tem medo de fazer. Quando falava comigo assim, aeroporto, meu corpo começava a tremer, eu começava a suar. Sabe o que comecei a fazer? Me arrumava e disse: estou indo para o aeroporto. Começava a passar mal dizendo assim: ou é eu ou é essa doença. Eu vou morrer dentro do avião, mas que eu vou. Eu morro lá no aeroporto, mas eu vou. Fui a primeira vez, fui a segunda, fui a terceira, e daqui a pouco eu comecei a perceber que eu estava crescendo e que a enfermidade estava diminuindo. Eu percebi que a coragem estava aumentando e o medo estava diminuindo. Aí eu disse assim: então já entendi. Eu já sou pastor, já prego a Bíblia, já entendo. Porque você vai encontrar na Bíblia, você nunca vai encontrar na Bíblia Deus dizendo tenha medo. Você sempre vai encontrar na Bíblia Deus dizendo tenha cuidado. Porque o cuidado é de Deus, mas o medo não é de Deus. É por isso que Deus sempre aparece dizendo: não temas, não tenha medo, não tenha pavor, não se apavore. Porque o medo não é de Deus. Esse dia chegou um irmão para mim e falou: pastor, mandou uma mensagem para mim. Tem 1 ano e 7 meses que eu estou dentro de casa sem sair. Eu uso 3 máscaras, mais aquela proteção. Ele diz assim: eu tenho 5 pares de chinelo em casa. Eu ponho, cada cômodo eu uso 1. Eu não passo álcool, eu estou ficando louco. Aí eu disse para ele assim: por quê? Ele disse: eu tenho muito medo de morrer. Eu falei: rapaz, o senhor está correndo risco de morrer. Ele falou: por quê? Eu disse assim: porque Jó disse assim: o que eu tinha medo aconteceu. O medo atrai desgraça. O medo faz você fugir. O medo faz você deixar de viver a vida. O medo faz você abandonar a bênção, o lugar, a posição, a promessa. O medo faz você abandonar sonhos. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Neemias, Ele não te deu só uma ferramenta, só um dom, só uma excelência no que você faz. Ele também te deu armas. E essa arma é para batalha. Essa arma é para enfrentamento. E se o inimigo está achando que vai lidar com uma pessoa covarde, ele vai bater na porta errada, porque ele vai encontrar um corajoso. Ele vai encontrar uma mulher forte. Ele vai encontrar... Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Ele vai encontrar uma pessoa que tem coragem de enfrentá-lo. Ele vai encontrar, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra o inferno. A nossa luta é contra o mal. E o mal não pode bater o pé e fazer a gente fugir. O mal não pode bater o pé. Talvez você está enfrentando uma perseguição no trabalho, e aquela pessoa que está te perseguindo, ela está sendo usada para o diabo para você pedir suas contas. Porque quem abriu aquela porta foi Deus. O inimigo levanta um vizinho para te perturbar, mas você sabe que quem te deu aquela casa foi Deus. O inimigo te perturba para sair do lugar que Deus te plantou, mas você sabe que não é para sair, porque quem te plantou ali foi Deus. Então Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que não é para fugir. Você consegue levantar a tua mão direita e dizer: não vou fugir? Vamos lá? Não vou fugir. Então Neemias, primeiro, ele não desiste. Segundo, ele não foge. Você quer conquistar? Então, não seja um desistente e nem seja um fujão. Nem seja um desistente, nem seja um fujão. Seja um persistente e seja um corajoso, porque Deus vai te dar vitória. Aí a Bíblia diz que quando Neemias não desiste
e não foge, o inimigo vem com a terceira estratégia. O inimigo faz uma festa no Vale de Ono, e ele manda mensageiros no muro por 3 vezes, para convidar Neemias para descer do muro e ir para a festa. Olha, sai daí que a gente preparou uma festa. Irmão, guarda o que eu vou lhe dizer. Se o inimigo não consegue fazer você desistir, se ele não consegue fazer você fugir, ele tenta fazer você parar. O inimigo foi lá no Neemias e estava dizendo assim para Neemias: Neemias, você está gastando muito tempo com esse muro. Você está muito focado nesse projeto. Você está muito focado nessa obra. Fala o seguinte, Neemias, não desiste não. Não foge não. Mas conversa com Deus, pede a Deus um tempo. Pede a Deus uma férias. Pede a Deus um momento para você. Pede a Deus, fala com Deus que você sai e depois você volta. Vamos lá em Ono. Vamos se reunir em Ono. Vamos congregar em Ono. Vamos fazer uma festa em Ono. E a Bíblia diz, se você ler do capítulo 4 em diante, que Neemias e todo o povo que estava com ele estava cansado. Nunca mais esqueça isso. Desistir é errado, sim ou não? Sim. Fugir é errado, sim ou não? Agora me diga que cansar é errado. Cansar é errado? Cansar é humano. Se o inimigo não consegue fazer você cometer um pecado espiritual, ele trabalha na sua fraqueza. Ele diz, tudo bem que ela é insistente, tudo bem que ela não desiste, tudo bem que ele não foge, mas eu vou esperar ele cansar. Quando ele cansar, eu faço ele parar. Quando ele cansar, eu tiro ele do foco, eu tiro ele do projeto, eu tiro ele da obra. E a Bíblia diz que o inimigo vai lá por 3 vezes e fala para Neemias, desce, vamos. Neemias cansado. Neemias estava cansado. Então eu vou te falar uma coisa que você vai sair daqui pensando nisso hoje. Não é porque você está cansado que Deus permite você parar. Ô pastor, põe outro para cantar, estou cansado. Pastor, eu vou ficar um tempo sem congregar, eu preciso de um tempo para mim. Vou ficar um tempo sem igreja, sem ir para o culto. Não, Deus não te deu férias desse projeto. Não. Deus não deu férias para você nesse projeto. Pastor, eu vou dar um tempo de ministério. Eu não quero. Mas é tempo? Deus falou que é. Foi Deus que falou para parar ou foi o inimigo? Porque tem gente que está parando, mas não foi Deus. O inimigo diz para Neemias, desce e vamos para a ONU. Cansado, Neemias responde estas palavras: não vou. Eu estou fazendo uma grande obra. Você pode repetir se eu estou fazendo uma grande obra? Sabe o que vai motivar você não parar? Você entender que o que Deus te deu é grande. O que você está fazendo é grande. O que Deus está para cumprir na tua vida é grande. A promessa que está para acontecer é grande. E o Neemias, olha, pastor Sérgio, diz assim, eu estou fazendo uma grande obra, olha o que ele diz, e não posso parar. Os irmãos concordam comigo que eu não posso é diferente de eu não quero. Tem dia que eu quero parar, mas eu não posso. Tem dia que dá vontade de parar, mas eu não posso. Tem dia que eu sou instigado, seduzido a parar, mas eu não posso. Você consegue dizer para alguém, você não pode parar? Diga isso para alguém, você não pode parar. Não, diga para ele, mesmo que esteja cansado, você não pode parar. Pastor, me dê alguns motivos para não parar. Eu vou te dar alguns motivos para você não parar. Primeiro, lembra onde você começou e onde você está. Quer mais um motivo para não parar? Quem te confiou o projeto acreditou que você ia terminá-lo. Você quer mais um motivo para não parar? Tem gente que é filho na fé, tem você como referência, tem você como espelho, e se você parar, eles também param.
Tem gente que ele é o sustentáculo da fé na família. Se ele chegar dentro de casa e disser, eu estou jogando tudo para cima, o restante diz, eu também jogo. Porque eles não têm a estrutura que você tem. E tem gente só esperando você para parar também. Tem gente só esperando você dizer, para mim chega, para ele dizer, para mim também chega. Mas o Neemias disse, eu não vou parar. Porque eu estou fazendo uma grande obra. Pastor, o senhor me daria mais um motivo para não parar? Daria. Isaías 40, 28. Não ouviste? O Deus do céu não se cansa e nem se fadiga, mas Ele dá força para quem está cansado. E Ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Pastor, por que eu devo continuar na obra, no projeto, sem desistir, sem fugir e sem parar? Porque os que esperam pelo Senhor terão suas forças renovadas. Levante as suas mãos aos céus para receber esta profecia bíblica. Você entrou aqui hoje, no dia 1º de março de 2022. Eu falei fevereiro, mas nós já estamos em março. Hoje é dia 1º. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer, você não vai parar, porque não vai te faltar força. Eu vou te fortalecer no cansaço. Eu vou te dar graça no cansaço. Eu vou te dar ânimo no cansaço. Eu vou te dar vigor no cansaço. E quando Deus renovar tuas forças, você vai subir com asas como águia. Você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Porque Deus te trouxe aqui esta noite com uma proposta. Não desista, não fuja e não pare. Você pode dizer isso para o teu irmão? Não desista, não fuja e não pare. Se é conquista, não pode ter desistência. Se é conquista, não pode ter fuga. Se é conquista, não pode ter paralisação. O segredo está em não desistir, em não fugir e não parar. E sabe quando é que o inimigo vai fazer de tudo para você parar? Quando você estiver cansado. E seja sincero, tem situação que cansa a gente. Tem ou não tem, irmão? Tem pessoas que cansam a gente. Tem situação na família que cansa, na igreja que cansa, na vida pessoal que cansa. E se você não tomar cuidado, você para. Porque o inimigo sabe que por mais crente que você seja, você é humano. E você não está isento de se cansar. Quando o inimigo percebeu que Neemias não fugia, não desistia e não parava, ele usa a sua última arma. Ele diz, esse povo não desiste, esse povo não foge e esse povo não para. O muro já estava em cima, mas não estava terminado. Sabe o que o inimigo fez? Está no texto, depois você pode ler. Ele foi no meio do povo. No meio do povo. Que povo? O povo que estava com Neemias. E ele disse assim, eu vou procurar no meio do povo uma pessoa que eu possa subornar para ser contra o governo de Neemias. Eu vou procurar uma pessoa que esteja insatisfeita com essa obra. Eu vou procurar uma pessoa que esteja com o coração amargo com Neemias. E eu vou subornar esta pessoa para se levantar contra a obra. Sabe qual é a pior arma do inferno? Levantar um de dentro. Levantar um do povo. Levantar um de casa. Levantar uma da família. Qual foi as piores perseguições, as piores decepções que você teve? Foi com desconhecido ou com amigo? Quais as piores decepções que você teve? Foi com pessoas de longe ou de perto? As piores decepções que você tem são voltadas para as perseguições internas. E o diabo contrata e suborna algumas pessoas de dentro para se levantar contra a obra e contra o governo de Neemias. Neemias agora passa a suportar a oposição de um de dentro. Irmãos, seja sincero. Quando é um macumbeiro, um ímpio, quando é uma pessoa de outra fé que nos persegue, a gente diz, Satanás está levantando contra mim, é porque eu sou de Deus. E quando o inimigo levanta outro crente? E
quando o inimigo levanta alguém que professa a mesma fé que você, que crê no Deus que você crê, que está na obra que você está. E quando o inimigo levanta um de dentro para ser teu opositor, teu inimigo, teu traidor. E quando o inimigo levanta um de dentro para se levantar contra algo que Deus estabeleceu. Olha o que está escrito aqui, ó, na Bíblia. Sabe qual foi a paga do suborno, pastor Sérgio? Subornaram um homem de dentro e disseram para ele: Neemias está te explorando. Neemias quer governar. Neemias quer ser o governador de Jerusalém, de Judá. Você vai ficar se sujeitando a Neemias? Você também tem o direito. Olha o que Neemias está fazendo. Neemias está colocando vocês para trabalharem. E a Bíblia diz que aquele homem se levanta contra um governo que Deus estabeleceu. O pior pecado que se existe se chama rebelião. Rebeliar é levantar contra uma autoridade estabelecida. Eu nunca vi um rebelde ir longe, porque todo rebelde é feiticeiro. A Bíblia diz que o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Só que aquele homem que levantou contra Neemias e contra o muro, ele imaginou que por ele levantar contra e profetizar contra a obra de Deus que estava na mão de Neemias, aquela obra ia acabar, aquela obra ia à ruína, aquela obra não seria completa. Mas o Deus que chamou Neemias é responsável pela obra que ele pôs na mão de Neemias. O Deus que estabeleceu Neemias como líder daquele povo para fazer aquele trabalho é o Deus que vai guardar Neemias até o último dia. Eu quero que você levanta comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto assim, bem alto. Receba essa palavra que eu vou liberar aqui do altar esta noite. O primeiro grupo que acompanhou o rebelde foi na eternidade. Foram os demônios que acompanharam Satanás. Porque quem acompanha rebelde é demônio igual ele. Quem acompanha rebelde é porque tem o mesmo sentimento que ele. Mas existe um grupo de pessoas lá no muro de Neemias, aqui nessa igreja, no meio da tua família, que não estão com você só pelo que você tem ou só pelo que você oferece. Existe um grupo de fiel que começou com você e vai terminar com você. Tem um grupo de gente que estava com você no começo e vai estar com você no meio e vai estar com você no final. Tem gente que não te deixa quando você está com muito ou com pouco, quando você está perto ou longe. Tem pessoas que vai estar com você na alegria, na dor, na enfermidade, com muito, sem nada, porque Deus colocou um grupo que não vai te trair, um grupo que vai com você até o fim. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: suporte as perseguições internas, porque o justo juiz que te estabeleceu para fazer o que você faz, ele fará justiça. E ele fará com que a obra que ele colocou nas tuas mãos seja concluída e o nome dele será glorificado. Você crê nessa palavra? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.